Olá, bem-vindo a mais um programa Encontro com o Autor, e hoje nós temos conosco um grande administrativista brasileiro, com uma obra reconhecida, um clássico, que é o professor Marçal Justin Filho, com curso de Direito Administrativo, já na 14ª edição, um livro e autor que dispensam apresentações. O professor Marçal iniciou a sua carreira de magistério superior muito cedo, com 20 e poucos anos de idade. Durante largo espaço de tempo, brilhou na Universidade Federal do Paraná. Hoje é professor do IDP, além de advogado conhecido na área administrativa. Professor Marçal, muito obrigado por sua presença aqui no Encontro com o Autor, é uma honra recebê-lo, e eu gostaria que nós vamos conversar sobre o seu livro, mas vamos conversar sobre direito administrativo de um modo geral, e a primeira pergunta que eu lhe faço é como surgiu a ideia da publicação desse livro, a primeira edição, que é de 2005, o senhor me falou há pouco, como eu disse, já na 14ª. Como surgiu essa ideia, esse projeto? Foi fruto de artigos que o senhor vinha escrevendo? Bom dia. Eu saúdo a todos, agradeço ao professor Souto o convite, é uma honra, uma satisfação. Eu tenho um carinho muito grande pela AGU, acho que todos os brasileiros têm um carinho muito grande pela AGU. E o livro ele surgiu com uma espécie de desafio em vista do reconhecimento de que a Constituição de 1988 produziu uma ruptura tão significativa no direito geral do Brasil, mas no direito público, evidentemente, e no tocante ao direito administrativo. No entanto, no meu ponto de vista, no início dos anos 2000, ainda havia uma espécie de um lapso, de um certo comprometimento com o modelo anterior que vinha desde a época do Getúlio Vargas no direito administrativo brasileiro. Então, a ideia fundamental foi de tentar elaborar uma revisão ampla e geral do direito administrativo, trazendo os conceitos constitucionais e a ideia da prevalência dos direitos fundamentais relativamente a todos os institutos de direito administrativo. À época, havia diversos estudos que tratavam de serviço público, tratavam eventualmente de poder de polícia, mas não tratavam de todos os institutos, por exemplo, bens públicos. E o meu desafio foi escrever esse livro precisamente incorporando todas as dimensões constitucionais de 1988 no âmbito do direito administrativo. Então nós estamos falando de uma obra moderna, porque, como o senhor disse, a Constituição de 88 promoveu essa ruptura, mas essa ruptura, até ser enxergada, digamos assim, pela doutrina, demorou um certo lapso de tempo, né? Sua obra é de 2005, a Constituição é de 88, então o seu livro ele é pioneiro em alguns aspectos. Perfeitamente. Né? Entre eles, bens públicos, né? Exatamente. Então, o que a gente percebia, havia e há ainda grandes autores de direito administrativo que tiveram os seus primeiros passos muito antes da Constituição de 1988. E é inevitável que essa formação individual se reflita na produção acadêmica. Mesmo hoje, os manuais mais conhecidos de direito administrativo, eles tiveram a sua origem antes de 1988. As primeiras edições dessas obras clássicas
são anteriores a 1988. Verdade. E isso faz com que haja uma espécie de uma fragmentariedade na abordagem, porque algumas questões continuam sendo tratadas tal como se a Constituição de 88 não tivesse vindo, enquanto outras são atualizadas, etc. Então, o livro tem esse aspecto de uma pretensão de sistematização do direito administrativo à luz da Constituição de 1988. Ok. Agora, nós começamos a falar sobre o direito administrativo pós-Constituição de 88 e também dessa sistematização que sua obra traz, né? E por isso o sucesso que ela representa, o que ela tem demonstrado, né? A obra tem demonstrado um sucesso muito grande, uma acolhida muito grande. Mas vamos, professor, se o senhor me permite, recuar um pouco no tempo e falar sobre a evolução do direito administrativo. Nós sabemos que o direito no Brasil caminhou muito lentamente, né? Podemos dizer, quando eu digo no Brasil, eu digo me referindo desde Brasil colônia, né? Em 1808, a família real portuguesa chega primeiro em Salvador e depois ao Rio de Janeiro, criam-se as 2 escolas de direito em São Paulo e Recife, as 2 escolas de medicina em Salvador e no Rio de Janeiro, e temos uma Constituição de 1824 com grande influência francesa, né? Temos um constitucionalista, Pimenta Bueno, que suas obras demonstram muito bem isso, mas eu gostaria que o senhor, se possível, que o senhor recuasse um pouco no tempo e me dissesse, não, a quem nos assiste, o início do direito administrativo no Brasil, ele se verifica com influência de que país? A França, Estados Unidos, a Constituição de 1891, como é que o senhor se situa, ou até antes de 1891, se o senhor fizesse um rápido panorama dessa situação, dessa evolução histórica, professor? Perfeito. O direito administrativo nasce com a ideia de Estado de Direito. E, portanto, é problemático você aludir a um direito administrativo na época de Roma ou na época do absolutismo, etc., precisamente porque o direito administrativo é a vertente do direito que disciplina o Estado e a atividade administrativa do Estado. E quando você, numa concepção pré-constitucionalista, reputa que de quem can do no wrong, de que o direito não disciplina a atuação do príncipe, obviamente você não tem um direito administrativo propriamente dito, ainda que haja normas sobre atividade administrativa. Quando o Brasil inicia a sua trajetória rigorosamente com a chegada da corte portuguesa, porque até então o Brasil não tinha uma condição muito além de uma mera colônia, vem junto uma cultura francesa, o que não deixa de ser um paradoxo, mas que vai influenciar todo o Brasil Império, a produção jurídica, basicamente durante esse período de influência francesa, e inclusive no tocante ao direito administrativo, que ainda na França à época começava a engatinhar. O surgimento de uma consciência sobre o direito administrativo na França mesmo vai acontecer a partir da segunda metade do século XIX, e com uma grande influência do contencioso administrativo, dos tribunais administrativos que desempenham função jurisdicional à época e agora, e isso vai se traduzir, portanto, nos primeiros primórdios do direito administrativo brasileiro. Os primeiros autores que vão escrever, eles trazem a visão do direito francês. Da concepção francesa. Em 1889, a Proclamação da República, a Constituição brasileira da República, ela basicamente incorpora noções de direito norte-americano, de direito estadunidense. A federação, as concepções básicas até mesmo do controle dos atos administrativos, etc., vão chegar ao Brasil por via do direito americano. E há, portanto, uma espécie de influência significativa do direito americano durante os primeiros 30 ou 40 anos do século XX. A partir daí, o direito francês volta a ter influência, inclusive pela relevância dos modelos de serviço público que
tinham sido considerados dentro do direito francês e que não tinham um paralelo exato no âmbito do direito norte-americano. Isso vai até 1990, e daí, a partir de 1990, em virtude das dificuldades do Estado brasileiro, da necessidade de privatização, volta a se verificar uma elevada influência do direito norte-americano. A partir de 90. A partir de 90. As agências reguladoras, surgem surge uma grande quantidade de autores, inclusive brasileiros que vão estudar nos Estados Unidos e que trazem o conhecimento do direito americano, especialmente uma visão de mundo, que é a visão de um pragmatismo necessário para nortear a atividade administrativa. Então a gente verifica nos dias de hoje que o direito francês ainda tem uma influência, o direito europeu comunitário, tem uma influência relevante no Brasil, mas certamente se eu fosse dizer, olha, qual é a maior influência que existe no direito administrativo brasileiro em termos externos? Eu diria hoje que é o direito dos Estados Unidos. Que, como o senhor bem lembrou, teve um primeiro momento no início da República, em 1891, né, com a Constituição em 1891, e depois houve esse retorno do direito francês e, em seguida, também um retorno do direito norte-americano. Ainda nessa questão histórica, professor, é possível dizer que o governo Getúlio, seja o governo revolucionário, entre aspas, seja a ditadura de 37 a 45, ou quando ele se elege presidente pelo voto popular, há uma influência marcante, ou se não marcante, mas uma influência importante do presidente Getúlio, do getulismo no direito administrativo? A criação da Petrobras, por exemplo, me parece que do DASP, né? O Getúlio Vargas foi uma personagem marcante na história do direito administrativo, inclusive, especialmente pela figura de um jurista de extraordinária qualidade, que foi Francisco Campos. Francisco Campos, como ministro da Justiça, era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente bem preparada, conhecia profundamente o direito americano, estadunidense, o direito francês, etc. E o Francisco Campos vai, então, produzir uma influência marcante, mais marcante talvez do que a própria personalidade de Getúlio Vargas, é Francisco Campos, que vai produzir uma série de diplomas legislativos, alguns dos quais que continuam ainda hoje produzindo efeitos, como a Lei de Desapropriações, que é muito modificada, influenciada pela Constituição de 1988, como é lógico, mas que ainda são diplomas que têm origem nessa época e, portanto, é muito evidente essa influência que durante um tempo relevante marcou inclusive a produção acadêmica. Os doutrinadores dos anos 50, 60 até 70 eram fortemente influenciados pelo pensamento getulista, o que fica evidente, digamos, talvez até na figura do grande Elí Lopes Meireles, que é um nome que é quase uma divisão de águas dentro da história do direito administrativo brasileiro e que, sob um certo ângulo, é um herdeiro do pensamento getulista, inclusive nos seus enfoques, talvez até ideológicos. O professor Elí, que eu estudei pelos manuais dele, pelos livros dele, ainda hoje é citado, professor, tanto do ponto de vista doutrinário quanto do ponto de vista da jurisprudência? Sim. Esse é um paradoxo, né? É um paradoxo para o estudioso do direito administrativo, porque Elí Lopes Meireles faleceu em 1990. Mas as suas obras continuaram sendo atualizadas graças a um esforço conjunto de uma pluralidade de pessoas muito generosas, que continuaram atualizando suas obras, e hoje então se tem edições atuais do direito administrativo brasileiro de Elí Lopes Meireles e com comentários, inclusive, sobre temas como agência reguladora, parceria público-privada, temas que nem se cogitavam à época em que ele estava vivo. Mas, de todo modo, essas pessoas mantiveram, e isso faz com que ainda hoje haja referência e citação a Elí, mantiveram um espírito que é muito marcante na obra de Elí Lopes Meireles, que é a síntese, a precisão e ir ao ponto nevrálgico da questão. Então, quando você
hoje, consulta um livro do Elie, que obviamente não foi escrito mais por ele há muito tempo, Sim, sim. há o mesmo estilo de enfoque, que é o que é aquilo que você está estudando, em poucas palavras, de um modo sintético muito eficiente. Portanto, o Elie Lassuerens é ainda citado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que o livro ainda mantém algumas da contribuição, né? Né? Sim, a essência A continua, essência, né? né? As noções fundamentais, etc. Mas muito influenciado daí já pelo constitucionalismo de 1988. Eu não fiz nenhuma comparação para avaliar do livro do Elie de hoje com o livro anterior à Constituição, mas é claro que o Elie Lopes Meirelles foi um autor muito alinhado com a doutrina da Escola Superior de Guerra durante a ditadura. Certo. Ele era uma pessoa que tinha o enfoque característico dessa época e desse modelo. E, portanto, se as palavras escritas podem ser as mesmas em certas passagens, a hermenêutica é muito distinta, ou seja, a interpretação que aquelas palavras merecem tem de ser conforme a Constituição de 88, e não mais conforme o ato institucional número 1. O senhor falou em paradoxo há pouco. Eu formular uma pergunta que eu não sei se poderia se dizer um paradoxo, mas na advocacia pública, entre outros temas, há uma certa preocupação e procura-se fazer grande reflexão no que diz respeito à atuação do administrador e à análise jurídica que as consultorias jurídicas fazem da postura ou da opção do administrador por esse ou por aquele caminho, né? Por essa ou por aquela prioridade, né? Então, o controle da legalidade versus a vontade do administrador, a postura do administrador. Como o senhor vê esse tema, professor? Talvez nós nos encontremos... Não sei se eu fui claro com a pergunta. Sem dúvida. Existe talvez a gente passe por um processo nos últimos 3, 4, 5 anos de transformação do direito administrativo, da relação do administrador com os órgãos de controle, e que vai sendo cada vez mais alterada em face de postulados que antes eram muito pacíficos. Tradicionalmente se dizia, não cabe o controle jurisdicional do mérito do ato administrativo, uma afirmativa que hoje até pode continuar ser mantida, mas ninguém sabe exatamente o que significa isso, porque ninguém tem exata definição dos limites do mérito do ato administrativo. O que se verifica é um reconhecimento de que a posição do administrador público exige a tomada de decisões para implementar direitos fundamentais, para promover efetiva mudança na realidade. E muitas vezes isso implica a necessidade de decisões com grande rapidez, com uma avaliação de consequências daquilo que vai ser adotado, e o que se verificava, especialmente a partir dos anos 2010 até 2015, início de 2018, o que se verificava era um controle que esmagava o administrador público. Ou seja, o administrador público subitamente se via sujeito a ser responsabilizado perante os órgãos de controle externo, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, por decisões que ele tinha tomado em vista de circunstâncias que se afiguravam como as mais satisfatórias. No entanto, se identificava um princípio, uma norma que não teria sido atendida, e isso resultava, inclusive, da destruição pessoal do administrador, ações de improbidade que se prolongavam durante longo tempo. A partir de 2018, especificamente através de uma mudança na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que foi promovida a partir de um projeto de 2 grandes administrativistas, que são Carlos Ari Sundfeld e Floriano Marques Neto, que elaboraram o anteprojeto, houve o reconhecimento de que o consequencialismo deve ser considerado, que o administrador deve ser prestigiado nas decisões que ele toma, que sejam respaldadas nas circunstâncias do caso concreto.
e que, portanto, o controle jurisdicional deve acontecer sempre, sobre legalidade, sobre aspectos de legitimidade do ato, mas não pode destruir o compromisso do administrador com a realidade do seu dia a dia, concretamente. Essas inovações permeiam a nova doutrina, a doutrina mais recente do direito administrativo, que vai exigindo a segurança maior do administrador, do administrado, etc. Foi plasmada uma expressão que se difundiu, que é o direito administrativo do medo, que é uma expressão que surgiu exatamente para indicar o temor que os agentes públicos passam a ter, e os próprios particulares, de participar do processo de administração pública. Isso vem sendo reconhecido no próprio âmbito do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União tem tido nos últimos anos uma postura de reconhecer as limitações do conhecimento humano, o compromisso de seriedade do administrador público e, afinal, evitar o ingresso em certos juízos que são realizados num momento concreto e que não podem ser ignorados, as circunstâncias não podem ser ignoradas no futuro. O senhor se refere ao Tribunal de Contas e isso me conduz a formular a seguinte pergunta. O senhor falou em direito administrativo do medo e o senhor falou em punitivismo há pouco, né, com relação às ações de improbidade e tudo mais. Duas perguntas. Primeiro, esse punitivismo está ligado, ou estaria ligado, na sua opinião, a uma postura, a um momento, a uma onda, digamos assim? Essa é a primeira, né? É a questão. E a segunda Tribunal de Contas, ou, se o senhor quiser, tribunais de contas, né? Caminharam juntos com o Poder Judiciário nessa postura. A minha pergunta houve dissenso em algum momento? Por exemplo, os tribunais de contas tomaram uma posição e que passaram a ser anuladas no Judiciário, e o senhor também se referiu a dois administrativistas, importantes administrativistas, que deram uma nova visão. Essa nova abordagem, ela foi acolhida, essa é a palavra, acolhida por Tribunal de Contas e Poder Judiciário simultaneamente? Houve um hiato? Eu sei que foi uma pergunta longa, com várias questões, mas, enfim, são essas as considerações. O que se verificou e o que se verifica no Brasil é um sentimento generalizado da nação brasileira contra a corrupção. Certo. Então, esse é um fenômeno que vem se intensificando nos últimos 30 anos. A partir da Constituição de 1988, especialmente, houve uma série de iniciativas formais e informais das instituições e da sociedade no sentido do combate à corrupção. Esse combate à corrupção acabou se traduzindo em diversas práticas e, entre elas, passou a se difundir a identificação de práticas de imputação de corrupção a uma pluralidade de agentes públicos, e o resultado passou a ser que, inclusive, advogados, assessores jurídicos eram sujeitos à imputação de infração funcional, infração à lei de probidade, crime, às vezes por uma mera questão de hermenêutica. Às vezes, ou seja, a figura do crime de hermenêutica passou a ser algo relevante na tradição brasileira em relação a, inclusive, assessores jurídicos. Essa situação foi atingindo uma espécie de excesso, e excesso que vai sendo reconhecido pelo próprio Tribunal de Contas, pelo Supremo Tribunal Federal. Há várias decisões do Supremo Tribunal indicando uma desnaturação dessa concepção, que acabou se traduzindo num fenômeno de paralisia, né, que
a expressão se difundiu, que é o apagão das canetas. Apagão das canetas para indicar que ninguém mais quer assinar coisa alguma, ninguém quer mais tomar uma iniciativa, não se queria, né? Tomar uma iniciativa... prejuízo para a população, né? Prejuízo à paralisação da atividade administrativa. A economia administrativa Então, e tal. A estratégia de combate do administrador público à ameaça de ser penalizado é permanecer inerte. Entendi. Então, essa situação acabou levando ao reconhecimento de que é necessária a existência da intervenção do Estado, é necessário que o administrador público inove, é necessário que o administrador público tome iniciativas para produzir resultados satisfatórios para a população brasileira, para a nação brasileira. E não é possível que o direito brasileiro ameace esse sujeito com a punição porque ele ousou inovar. Então, essa situação toda vai se traduzindo numa mudança de trajetória nos últimos, como eu disse, 5 anos. Desde 2018 isso passou a ser muito recente, não é? Muito recente. Então daí essa onda que havia antes, ela meio que começa a se arrefecer pelo reconhecimento de que havia distorções. E daí a gente verifica que não há possibilidade de se padronizar, por exemplo, a atuação do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário, pelas suas circunstâncias, em alguns lugares, um juiz acha que é uma coisa assim, outro acha que é tal. Então, muitos juízes continuam mantendo aquele enfoque de repressão muito rigorosa, muito severa, enquanto outros começam, uma grande quantidade começam a incorporar a noção de que você tem de compreender as circunstâncias e que você não houve corrupção, você não houve desvio, você não houve apropriação, você não pode punir o sujeito. Tá? E os tribunais de contas também são muito variados, né? Cada Tribunal de Contas estadual, municipal, tem o seu perfil. O Tribunal de Contas da União, no entanto, vem com uma crescente manifestação, cada vez mais intensa, no sentido de atenuar o que antes era eu diria, uma marca do Tribunal de Contas, que era uma visão punitivista. Então, nos últimos, pelo menos, 3, 4 anos, o Tribunal de Contas da União vem adotando um posicionamento muito menos rígido, inclusive nos últimos tempos admitindo uma alteração muito significativa que foi produzida pelo ministro Bruno Dantas, que é a ideia do consensualismo para a atividade de controle, de tal modo que situações complicadas, situações complexas sejam solucionadas mediante conciliação, conduzida, em última análise, pelo Tribunal de Contas da União, fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União e permitindo que aquela visão de que a lei exaure a disciplina de tudo, que essa visão, na verdade, ela é incompatível com o desempenho da atividade administrativa. Muito bem, professor. Professor, o Brasil tem contribuição ao direito, e eu vou me ater ao direito constitucional, porque é minha área. Por exemplo, eu tenho convicção de que a nossa história constitucional, e especialmente depois da adoção do controle concentrado de constitucionalidade, na década de 60, promoveu uma, digamos assim, vou repetir de novo a palavra contribuição, mas tem uma contribuição efetiva. A pluralidade de ações de controle concentrado, de controle abstrato, a ADI, a DPF, que muitos criticam hoje, que a DPF serve para qualquer assunto, para qualquer coisa, mas há uma efetiva contribuição porque nós conseguimos manter elementos do controle difuso, norte-americano, né, do controle difuso, e incorporamos a elementos do controle concentrado, da teoria de Hans Kelsen, etc. Pergunto, há uma contribuição brasileira no âmbito do direito administrativo? Eu até falei agora de controle concentrado, de controle difuso, me veio à memória a introdução do mandado de segurança na Constituição de 34, por obra de sugestão, ele, embora não tenha sido constituinte, mas atuou na pré-constituinte, que foi João Mangabeira, né? A doutrina me parece que é quase que unânime no sentido de que é um
um elemento genuinamente brasileiro, embora com todo respeito ao direito mexicano, com o juízo del amparo, né? Mas a minha pergunta, objetivamente, há uma contribuição do direito administrativo brasileiro à doutrina com uma repercussão internacional? Quando eu digo internacional, eu digo assim, uma criação genuína, nossa. É problemático responder isso em termos de direito administrativo isoladamente considerado, porque o fenômeno da constitucionalização do direito administrativo acaba que nós vamos perceber que as inovações do direito administrativo brasileiro, que são relevantes, muitas vezes são indissociáveis das inovações do direito constitucional, e você eventualmente vai dizer, olha, o mandado de segurança é um instrumento de controle da atividade administrativa que tem uma dimensão basicamente constitucional. E as inovações que foram introduzidas em termos de direito administrativo, digamos assim, elas são um reflexo dessa capacidade do direito constitucional brasileiro. Inclusive, o ministro Barroso tem trabalho nesse sentido, né? Perfeitamente. Então, daí, a situação que você observa é que inúmeras inovações que o direito administrativo brasileiro produziu, elas são muito originais e algumas delas são, inclusive, muito lógicas e que não foram reconhecidas e incorporadas eventualmente pela doutrina estrangeira. Vou dar um exemplo tipicamente de direito administrativo, que não tem a ver com direito constitucional, mas que é bastante relevante. Em termos de licitação, a lei brasileira, desde o Decreto-Lei 2300, de 1986, ela faz uma diferenciação básica entre dispensa e inexigibilidade de licitação. Sim. Essa é uma inovação tipicamente brasileira e ela não se encontra no pensamento do direito comparado. Que interessante. Você vai observar que existe a legislação dos diversos países, existe nas diretivas da União Europeia sobre contratação administrativa, que são muito minuciosas, muito detalhadas, existem as hipóteses em que não cabe licitação. Sim. Mas a distinção entre dispensa e inexigibilidade é uma distinção que não existe na legislação de direito comparado. E no direito brasileiro, a dispensa é uma escolha discricionária legislativa de não produzir licitação em virtude, basicamente, do princípio da proporcionalidade. São aqueles casos em que fazer a licitação pode gerar reflexos mais negativos do que positivos. O caso mais evidente é o caso de contratações de pequeno valor. Uhum. E a inexigibilidade se verifica quando é inviável a competição, ou seja, quando não tem como fazer a licitação. Então você não pode tratar os casos igualmente, inclusive porque num caso você tem a dispensa da licitação como uma decisão legislativa, portanto depende de lei. E nos casos de inviabilidade de competição, como se trata de algo que é inviável, independentemente de lei, o elenco dos casos de dispensa como decorrência, o elenco dos casos de dispensa de licitação é exaustivo, depende da lei. O elenco dos casos de inviabilidade de competição é meramente exemplificativo, basta se verificar na realidade algo. Portanto, você encontra em diversas passagens, isso obviamente não tem nada a ver com direito constitucional, é uma inovação tipicamente legislativa e da doutrina do direito administrativo brasileiro, que se reporta em última análise é o ELI, essa distinção de Lopes Meireles, e que é uma inovação bastante significativa em face do direito comparado. Positiva Agora, professor, o senhor explicou com muita propriedade a diferença entre um e outro, entre um instituto e outro. Eu indago uma curiosidade. Há contestação a isso no direito administrativo brasileiro? Há algum autor de renome que diga, olha, eu preferia que não houvesse uma e outra, você poderia fundir? Por exemplo, eu já ouvi comentários no seguinte sentido, olha, resolução e decreto legislativo que integram o rol de espécies do processo legislativo do artigo 59 da Constituição e dois instrumentos que servem para veicular as competências originárias, as competências privativas
da Câmara e do Senado e a competência exclusiva do Congresso Nacional, poderia fundir os dois que não teriam problema. Há alguma, não sei se a palavra é adequada, contestação, mas algum comentário nesse sentido? Curiosidade apenas. Olha, as diversas propostas de reforma à Lei 8666, que se destina a ser substituída pela Lei 14133 de 2021, e em vários casos se sugeria a assimilação da inexigibilidade de licitação à dispensa, e dizendo, olha, fica o elenco de casos de inexigibilidade passa a ser exaustivo, e você não vai ter a possibilidade de encontrar na realidade outras situações além daquelas que tenham sido expressamente previstas. Isso em virtude de aquele impulso de controle, digamos assim, de estabelecer, submeter toda a realidade, a complexidade do mundo real a um modelo legislativo pré-determinado. E eu via isto como uma tentativa de ampliar a segurança na interpretação da lei pela inexistência de algo fora de um elenco exaustivo de lei. Houve algumas manifestações, mas da maior parte dos estudiosos, todos entendem que a solução legislativa de diferenciar a dispensa e a inexigibilidade é adequada e é necessária. Há casos em que a lei não consegue prever as hipóteses e que elas vão surgir em virtude da riqueza dos fatos, e a administração tem de estar em condições de enfrentar essa complexidade do mundo real. Professor, há pouco o senhor mencionou as parcerias público-privadas, quando o senhor discorria sobre o livro do Eli Lopes Meirelles, o senhor disse, olha, isso nunca, não existia na época que o Eli escrevia, e está no livro dele por conta dessas atualizações. Eu pergunto, professor, parcerias público-privadas, se não me falha a memória, vem também do direito norte-americano, me parece. Pergunto, tem andado bem, professor, no direito brasileiro, na prática, evidentemente, e que perspectivas o senhor vê com relação a esse item, a esse tema especificamente? Bom, a expressão parceria público-privada é utilizada, é conhecida no mundo exterior ao Brasil. No direito americano existe a referência, no direito inglês também, né? Inglês especialmente existe essa figura, e ela é utilizada amplamente para indicar todo tipo de associação entre o Estado e o particular, especialmente num contexto, como se passa no direito anglo-saxão, da inexistência do conceito de serviço público tal como nós o praticamos e que tem origem francesa. No direito norte-americano não existe a figura do serviço público entendido como uma atividade de titularidade estatal e subordinada a regime de direito público diferenciado do direito privado. Então, a figura da parceria público-privada, entendida nesses termos mais amplos, compreenderia no Brasil uma série de figuras de distinta natureza. Por exemplo, a concessão de serviço público, rigorosamente, que é uma figura conhecida no Brasil há muito tempo e que tem vínculos com o direito francês, a origem até francesa. Essa figura da concessão de serviço público, rigorosamente no âmbito do direito anglo-saxão, é uma parceria público-privada, porque envolve a associação de esforços, competências de Estado e de particulares para uma atividade de interesse comum. No Brasil, a figura da concessão já havia há muito tempo conhecida, foi revitalizada a partir de 1995, especialmente com as leis federais sobre o tema, e ela se caracterizava nesse modelo por uma delegação da exploração de uma atividade de serviço público a um particular mediante cobrança de tarifa dos usuários. A parceria público-privada, que é instituída no início dos anos 2000, ela é essa concessão, mas com a peculiaridade de que, dentre outras, mas a principal é de que a remuneração ou é parcialmente obtida por meio de tarifa e parcialmente custeada pelo poder público, naquelas hipóteses em que os destinatários não têm condição de arcar com o valor da tarifa porque é muito elevado. Então você precisa do auxílio do Estado e você vai ter aí um subsídio estatal, ou uma situação em que há uma atuação administrativa, a concessão administrativa, em que a remuneração é integralmente arcada pelo poder público.
Especialmente no campo de serviços públicos que lidam ou que envolvem populações mais carentes, o modelo da concessão tradicional é imprestável, porque você não tem como ter a remuneração suficiente de populações destituídas de recursos e que precisam ter acesso a serviços públicos fundamentais relacionados à sua dignidade. Isso se passa especialmente no campo do saneamento. Então, a figura das parcerias público-privadas ela vai adquirindo relevo, especialmente quando você se apercebe da necessidade de universalização de certos serviços que são destinados a populações mais carentes. Então, nesse ângulo, transporte público e saneamento passam a ser as atividades mais relacionadas com parceria público-privada. Em grande quando parte... o senhor fala transporte público, desculpe interrompê-lo, incluindo construção de rodovias, exploração, reforma... Eventualmente, mas mais o transporte público tem sido aí transporte de massa, por exemplo, a construção de metrôs. Então, BRTs... Exatamente. São hipóteses em que o custo pode ser muito elevado e não é possível traduzir a remuneração do particular numa tarifa equilibrada, porque isso elevaria de tal modo o custo da tarifa que implicaria exclusão dos beneficiários. As pessoas não teriam dinheiro para pagar a tarifa d'água nem para pagar o custo de uma passagem de transporte coletivo. Então o Estado intervém, subsidia e realiza eventualmente, inclusive, aportes de recursos para reduzir os custos financeiros do particular. Então você vai ter um particular que tem o dever, assume contratualmente o dever de realizar grandes investimentos, por exemplo, para a construção do metrô. O montante desses investimentos exige a captação de recursos financeiros que no mercado seriam remunerados por um valor muito significativo. Então o Estado aloca verbas orçamentárias, entrega essas verbas para o particular e o particular vai ter então o capital de giro, o valor para fazer investimentos sem custo financeiro. E isso são soluções que são extremamente necessárias, mas que em termos práticos do Brasil encontram limites na própria limitação orçamentária do Estado. Ou seja, as diferentes crises pelas quais o Brasil passa conduzem a um problema relevante no tocante à disponibilidade de recursos para alocação para esses empreendimentos. É muito mais fácil você encontrar um particular que se disponha a fazer o investimento total, integral, para ser remunerado mediante tarifa, por exemplo, numa concessão de rodovia. A maior parte das concessões de rodovia são concessões em que a remuneração do particular vem integralmente da tarifa. Da tarifa. Entendo. Professor, já encaminhando para a conclusão da nossa entrevista, eu pergunto, para onde caminha o direito administrativo, professor, no Brasil? Como é que o senhor vê? O senhor falou e falou muito bem das fases do punitivismo, da nova concepção do Tribunal de Contas, do próprio Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário de um modo geral, da resistência de alguns juízes com relação a alguns temas, que também a gente atribui à pluralidade de assuntos, as peculiaridades de cada contrato, de cada situação, eu imagino, né? Mas o senhor também se referiu eu já mencionei, né, a essa nova abordagem que se estabeleceu nos últimos anos de forma positiva. Como o senhor vê o direito administrativo no Brasil no futuro próximo, obviamente? Bom, o caminho do direito administrativo ele é indissociável do caminho da administração pública. Isso. E a administração pública brasileira tem cada vez mais atribuições, ela é cada vez mais encarregada de produzir a satisfação daqueles compromissos que estão no artigo 3º da Constituição.
né, que é o compromisso da República Brasileira com a nação brasileira, que é o combate à pobreza, que é a eliminação das desigualdades regionais, a promoção dos direitos fundamentais, a livre iniciativa, etc. O que significa que a abrangência das atuações da administração pública brasileira se reflete na abrangência do direito administrativo brasileiro. De tal modo que é quase impossível uma visão universal do direito administrativo brasileiro, tamanha quantidade de peculiaridades, e talvez logo nós passemos a ter sub-ramos do direito administrativo, direito à energia, direito ao saneamento, direito às telecomunicações, direito do poder de polícia, pela inviabilidade de você ter um conhecimento universal, unificado, etc. Mas se há algo em comum em tudo isso, é o reconhecimento de que o direito administrativo não pode ser um entrave à administração pública. Ou seja, esse obstáculo que era característico na visão dos anos 90 e 2000, essa é a grande superação do direito administrativo. É o direito administrativo no futuro se reinventar para se manter como instrumento de controle da atividade estatal, como instrumento de limitação para desvios, para abusos, para assegurar a realização dos direitos fundamentais de cunho prestacional e sem deixar de ter o seu aspecto de normatividade, mas ao mesmo tempo sendo um veículo para a transformação do Brasil. Então, a minha manifestação, inclusive nesse livro, mas junto com outros administrativistas, é nesse sentido. O direito administrativo tem de ser essencialmente um instrumento de colaboração com a atuação do administrador e ser, afinal, mais um instrumento para a realização dos direitos fundamentais consagrados na Constituição. E uma última pergunta. Eu tenho muita curiosidade com relação ao contencioso administrativo francês. Que análise o senhor faz? Né, porque é uma prática de longa data, né? Quer me parecer, posso estar equivocado, é uma postura talvez de desconfiança com o judiciário lá atrás, né? Isso se verifica no controle de constitucionalidade lá, e se verificou durante muito tempo. Como o senhor vê o contencioso administrativo francês? Essa é a primeira pergunta. A segunda, que influência ele promoveu no direito brasileiro? E a terceira pergunta o senhor vê a solução de conflitos administrativos fora do judiciário como uma tendência e uma vantagem? Perfeito. O contencioso administrativo francês vai surgir com uma manifestação basicamente posterior à Revolução Francesa, pela constatação de que os magistrados, então, eram indicados por uma vontade do rei e não eram eleitos pelo povo, e o resultado era a concepção de que a magistratura produzia decisões que refletiam um momento anterior ao constitucionalismo e à própria separação de poderes. Essa tendência é superada com o passar do tempo, mas ela vai ser mantida pela peculiaridade do direito administrativo, pela peculiaridade dos conflitos envolvendo a administração pública, e se mantém na maior parte dos países europeus como um aspecto inquestionável, né? Os litígios de que participa a administração pública são resolvidos por uma estrutura jurisdicional que não é integrada ao poder judiciário tradicional, ao qual tem por competência compor os conflitos e analisar as questões relacionadas não ao Estado. Bom, nós, até por influência, a gente teve uma experiência talvez um pouco distorcida de contencioso administrativo durante o período anterior à proclamação da República. A introdução pela Constituição de 1891 de um modelo tipicamente norte-americano, estadunidense de Estado conduziu ao reconhecimento da unidade do direito do Poder Judiciário, muito embora não se tenha
incorporado na tradição do direito brasileiro a unicidade do direito anglo-saxão, o que é um outro paradoxo, porque no direito administrativo, no modelo francês, você tem dois regimes, o regime de direito privado e o regime de direito público. O contencioso administrativo aplica o regime de direito público. No âmbito anglo-saxão, você tem um regime só. O Estado se subordina às normas que são previstas para os particulares. E, portanto, você tem um poder judiciário uno. No Brasil, você tem direito público e direito privado e tem um poder judiciário uno. Ou seja, não deixa de ser um esforço de transformação sintética, uma síntese de experiências muito distintas. Ao longo do tempo, a gente vem verificando cada vez mais a dificuldade do Poder Judiciário de lidar com direito público de um modo especializado. Isso se traduz na existência de varas com competência específica da Fazenda Pública, etc., mas que mesmo assim ainda propiciam dificuldades porque os juízes não têm formação própria específica para decidir questões de direito público. E, portanto, a ideia de criação de uma espécie de contencioso administrativo houve várias vezes no Brasil, mas nunca foi levada adiante. E a gente tem, no entanto, uma certa dificuldade do Poder Judiciário de lidar com as circunstâncias, as características próprias do direito público. Essa circunstância pode agregar algo que é muito peculiar também, que é uma circunstância da realidade brasileira, que é o TCU. O Tribunal de Contas da União vem adquirindo, por sua própria iniciativa, uma autonomia dentro do cenário da separação de poderes. De tal modo que hoje a separação de poderes não tem, a tripartição tradicional de poderes, não tem um lugar para o Tribunal de Contas. Verdade. Você não encontra. Onde que entra o Tribunal de Contas? É auxiliar do Legislativo. Mas, obviamente, não desempenha atividade. Não, mas ele não faz parte do Poder Judiciário, as suas decisões são administrativas. Só que há crescentemente o reconhecimento de que algumas decisões do Tribunal de Contas, relacionadas inclusive a mérito de ato administrativo, não comportam revisão por parte do Poder Judiciário. E a evolução não se sabe qual será, mas eventualmente nós teremos um novo modelo organizacional, tipicamente brasileiro, que vai agregar a experiência do direito comparado, uma figura que não é contencioso administrativo, mas que não é Poder Judiciário e que tem competências próprias e específicas insuscetíveis de revisão por qualquer outro órgão. Mas o senhor acha, professor, que com a postura que o Supremo tem adotado nos últimos tempos, tem adotado não de usurpação, longe disso, mas interpretando o artigo 5º, 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça, direito, a própria dinâmica do controle abstrato e até manifestações de ministros fora dos autos, recentemente, não vamos citar nomes aqui, não é necessário, mas manifestações de ministros recentemente, nos últimos 2 anos aproximadamente, sobre decisões do Tribunal de Contas. O senhor vê a possibilidade do que o senhor acaba de mencionar, de assinalar, que o Tribunal caminha, em alguns aspectos, o Tribunal de Contas, para decisões insuscetíveis pela própria dinâmica de revisão judicial? Eu vejo isso e vejo na jurisprudência do Supremo várias indicações nesse sentido, não apenas em relação ao Tribunal de Contas, porque daí o que se trata é de definir os limites do controle jurisdicional do ato administrativo e, sob esse ângulo, a decisão do Tribunal de Contas vem como sendo uma manifestação de atividade administrativa. E isso já tem acontecido em vários precedentes do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no tocante à competência das agências reguladoras. Há uma decisão clássica do Supremo no tocante à Anvisa, relacionada à questão de tabaco, em que o Supremo diz: nós, Poder Judiciário, não temos competência para revisar a decisão do mérito da agência reguladora, porque se trata de um conhecimento técnico especializado, sim, e o juiz não tem condição de saber se essa é a melhor decisão ou não. Entendi. Mais recentemente houve uma decisão tocante ao CAD,
em que o Supremo voltou a dizer isso. Se questionava se tinha ou não havido uma prática de infração ao direito de defesa da concorrência, e o Supremo disse, não cabe ao Poder Judiciário revisar isto é uma competência própria da autoridade administrativa. Remetendo, inclusive, a algum tipo de jurisprudência da Suprema Corte Americana, no famoso caso Chevron, em que houve esse reconhecimento dos limites da intervenção do Poder Judiciário. Mas a peculiaridade nossa é a seguinte: se não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito do ato administrativo, ao que parece o Tribunal de Contas entende que cabe a ele rever o mérito do ato administrativo. Ou seja, o que é possível é que o Tribunal de Contas revise atos administrativos que não seriam revisáveis pelo Poder Judiciário, porque envolvem avaliação de solução de conveniência, etc., e a decisão do Tribunal de Contas não seja subordinada ao controle do Poder Judiciário, porque é uma decisão administrativa. Ou seja, nós temos aí uma figura do Tribunal de Contas decidindo, em última instância, sem que seja violada a garantia constitucional do monopólio jurisdicional, pela peculiaridade da atividade administrativa envolvida, pela especialidade do conhecimento, pela incapacidade do Poder Judiciário de revisar questões que são muito técnicas e muito específicas. Essas decisões que o senhor se refere, da Anvisa com relação ao tabaco e do CAD, elas foram monocráticas, Não. de turma ou de plenário? Plenário. Plenário, tá bom. Professor, muito obrigado. Foi fantástico a nossa conversa, as suas considerações, que demonstra o seu profundo conhecimento do direito administrativo e que tenho certeza estão todo esse conhecimento condensado na obra Direito Administrativo, que, como eu disse no início, está na 14ª edição. Eu agradeço a sua presença e franqueio a palavra para as suas considerações finais. Bom, a honra foi minha, especialmente pelo reconhecimento à importância de iniciativas acadêmicas e docentes no âmbito da AGU, e especialmente cumprimento o professor Souto pela sua dedicação e comprometimento em produzir essa interação entre as diferentes instâncias acadêmicas, a AGU e todos os agentes públicos comprometidos, todos eles, com a promoção dos melhores esforços para realizar os direitos fundamentais no Brasil, afinal, algo que todos nós compartilhamos como nossa missão de vida. Muito obrigado, professor. Ouvimos o professor Marçal Justin, que falou sobre direito administrativo, e obrigado pela audiência. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.